Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Mateus. Hoje aqui estamos apresentando um trabalho de visão tridimensional, perspectiva e holografia. E a pergunta principal é como podemos perceber a profundidade? Video games have always played with our perception. But how exactly do we perceive depth? A nossa principal pergunta ali foi como podemos perceber a profundidade em telas 2D? Um exemplo claro aqui, clássico nosso, é do jogo Doom. Muita gente conhece esse jogo, é um clássico dos videogames. E o principal ponto é que o Doom, primeiramente, primeiro lá de 1900 e pouquinho, nunca foi feito em 3D. Foi só uma percepção da nossa realidade. Era tudo feito em 2D, camadas em cima de camadas, que dava uma percepção de profundidade. Nada disso foi feito em 3D, porque na época não tinha essa possibilidade de renderização dos computadores, celulares e afins. E tanto é que a gente percebe que Doom, em qualquer aparelho, seja um telefone, um computador, calculadoras, qualquer coisa que tenha tela, dá para rodar o Doom. A gente já viu isso em vários exemplos. Então, o principal ponto nosso aqui, para levantar esse estudo, vai ser baseado no jogo Doom. Então, agora temos aqui o cubo em perspectiva, ou seja, é uma representação 2D que cria a ilusão de profundidade. Note-se que aqui a gente tem alguns quadrados desenhados, que são interligados pelas segmentos de reta, em cada um de seus vértices, assim formando um cubo. Lá atrás temos a linha do horizonte e um ponto de fuga. A linha do horizonte é aquela linha imaginária que representa meio que o nível do observador, dos olhos do observador. O ponto de fuga é aquele local exato, aquele pontinho lá sobre a linha do horizonte, onde todas as linhas paralelas parecem convergir e desaparecer. Assim que a gente consegue criar uma ilusão de profundidade 3D num desenho feito totalmente em 2D, entende? Observe os trilhos. Eles parecem se juntar. Isso ocorre devido à perspectiva. Chamamos isso de ponto de fuga. Então, depois dessa breve explicação do que é ponto de fuga, linha do horizonte, vamos fazer aqui o primeiro exercício. Achar o ponto de fuga na pintura Santa Ceia de Da Vinci. Pausa o vídeo aí e tenta achar. Bota lá nos comentários pra gente. Então, essa é a resposta, pessoal. Percebe-se que o ponto de fuga fica localizado no centro da imagem, sobre aquela linha que a gente viu lá atrás, a linha do horizonte. A gente consegue notar também que a lateral dessa pintura ela fica mais espaçada, fica maior, e conforme vai chegando no meio, ela achata para dar aquela sensação que uma figura está longe, uma figura está saindo daquele padrão 2D. Então, aqui a gente percebe aquela o entendimento que eles já tinham nessa época de fazer uma pintura fora do padrão, que era um 2D, que em duas dimensões, largura e comprimento. Aqui a gente já percebe a profundidade. Então, assim que fica aquela diferença de uma pintura normal para nessa época do renascentismo. Até agora, vimos que um simples conjunto de linhas pode criar uma ilusão de objeto tridimensional. Mas afinal, como realmente percebemos a profundidade? A resposta está nos nossos próprios olhos. Embora enxerguemos um mundo tridimensional, cada um dos nossos olhos captura apenas uma imagem bidimensional, ou seja, duas dimensões, uma imagem plana. Isso acontece porque nossos olhos estão separados por alguns centímetros, e por isso cada olho observa o mesmo objeto por um ângulo ligeiramente diferente. Cada olho vê uma imagem 2D. Eles captam ângulos um pouco diferentes. O cérebro combina as duas imagens e cria a percepção de profundidade. Como vimos, cada olho observa o objeto por uma perspectiva diferente. Essas duas imagens são enviadas ao cérebro, que compara as pequenas diferenças entre elas e calcula automaticamente a distância do objeto. Esse processo recebe o nome de visão estetoscópia. É justamente ele que nos permite perceber a profundidade. Em outras palavras, esses olhos capturam duas imagens bidimensionais, mas é o cérebro que cria a sensação de mundo tridimensional. Então, na verdade, tudo que a gente vê é em duas dimensões, mas o cérebro, quando recebe duas imagens diferentes, só com pequenas diferenças, ele junta e forma o tridimensional. Agora que entendemos como percebemos a profundidade, podemos voltar ao exemplo apresentado no início desse trabalho. O Doom, originalmente, utilizava justamente essa pista de visuais para convencer o nosso cérebro de que estávamos caminhando por um ambiente tridimensional, mesmo que fosse tudo exibido em uma tela completamente plana. Você já se perguntou por que, ao assistir um filme em 3D, parece que os objetos saem da tela?
Flechas, gotas d'água e até personagens que parecem estar bem na nossa frente. Mas como isso acontece? Nesse vídeo, vamos entender de forma simples como que funciona essa tecnologia do cinema 3D, desde a forma como nossos olhos enxergam o mundo até o papel dos óculos especiais. Durante a gravação, muitos filmes em 3D utilizam duas câmeras posicionadas lado a lado, simulando os olhos humanos. Em alguns casos, filmes gravados em 2D também podem ser convertidos para 3D na pós-produção. O resultado são duas imagens praticamente iguais, mas com pequenas diferenças de perspectiva. No cinema, essas duas imagens são projetadas quase ao mesmo tempo na tela. Dependendo da tecnologia utilizada, o sistema pode usar dois projetores ou um único projetor, que alterna rapidamente entre as imagens destinadas ao olho esquerdo e ao olho direito. Para que isso funcione corretamente, a luz das imagens é separada por diferentes métodos, como a polarização ou diferentes comprimentos de ondas. Sem os óculos especiais, as duas imagens parecem sobrepostas e borradas. Os óculos 3D são uma peça mais importante dessa tecnologia. Cada lente permite que apenas uma das imagens chegue a cada olho. Assim, o olho esquerdo vê apenas a imagem destinada a ele, enquanto o olho direito recebe a outra imagem. O cérebro faz o restante do trabalho. Ele combina essas duas imagens e cria a sensação de profundidade, fazendo com que os objetos pareçam estar mais próximos ou mais distantes. Atualmente, existem diferentes tecnologias utilizadas nas salas de cinema. A mais comum utiliza a luz polarizada, presente em muitos cinemas comerciais. Existem também sistemas como o IMAX 3D, Dolby 3D, que utilizam métodos diferentes para separar as imagens e proporcionar maior brilho, contraste ou qualidade visual. Apesar da diferença, todos funcionam com o mesmo princípio: enviar uma imagem diferente para cada olho. Uma curiosidade interessante é que o cinema 3D não cria uma imagem realmente tridimensional no espaço. Na verdade, a tela continua completamente plana. Toda a sensação de profundidade acontece dentro do nosso cérebro, e interpreta corretamente as duas imagens recebidas pelos olhos. Ou seja, a tecnologia aproveita uma característica natural da visão humana para criar uma experiência muito mais imersiva. Você já imaginou usarmos hologramas igual no Star Wars? Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. É minha única esperança. Quem é ela? Ela é linda. Eles são incríveis, mas ainda não são tão viáveis quanto parece. Hologramas são imagens tridimensionais que parecem flutuar no espaço, criadas com laser. Elas não precisam de telas para aparecer, são 3D e podem ser visualizadas de diferentes ângulos. Para criar hologramas como nos filmes, sem nenhuma superfície de contato, essas partículas seriam iluminadas por lasers para formar imagens 3D, mas o problema é que, primeiro, as partículas precisam ser levadas a posições precisas, e o ar está em constante movimento, o que torna muito difícil manter essas partículas estáticas e controladas. Além disso, os lasers precisam ser extremamente potentes, o que requer muita energia e equipamentos caros para projetar uma imagem nítida e visível. Mesmo que você consiga projetar a imagem, a distância e a resolução ainda são um grande problema. As imagens holográficas atuais ainda dependem de superfícies específicas, como telas ou vidros, para serem visíveis. Enquanto hologramas ainda são complicados, a realidade aumentada já está revolucionando a forma como interagimos com o mundo. Enquanto hologramas trazem imagens flutuantes, a realidade aumentada cria uma interação mais imersiva, permitindo que esses objetos digitais não só apareçam no mundo real, mas também respondam aos nossos movimentos. Essas tecnologias estão mudando a forma como interagimos com tudo, desde medicina até entretenimento e educação. Imagine um futuro onde, ao invés de hologramas estáticos, você possa interagir com modelos 3D em tempo real e em qualquer lugar. Talvez